Doutor em Economia pela Universidade de São Paulo, Eduardo Refinetti Guardia foi secretário da Fazenda do Estado entre 2003 e 2006. Anteriormente, foi secretário do Tesouro no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso. No mercado financeiro, passou pelo grupo GP Investimentos e foi diretor executivo da BMF Bovespa. Em 2016, ocupou o cargo de secretário executivo do Ministério da Fazenda na gestão de Henrique Meirelles, assumindo o comando da pasta quando o ministro se afastou para tentar a presidência. Paulistano de 52 anos, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, é o convidado de hoje do Roda Viva. Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de debates da TV brasileira. Hoje, no centro da roda, está o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Estamos no ar em todo o país, pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook e também no nosso perfil do Twitter. Para conversar com o Eduardo Guardia, convidamos Cristina Canas, editora executiva do Broadcast da Agência Estado, Sérgio Lamute, repórter do jornal Valor Econômico, Vinícius Torres Freire, colunista do jornal Folha de São Paulo, André Larroz, Mendonça de Barros, diretor da revista Exame, José Francisco Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator e professor da FEA USP. E somos acompanhados e supervisionados pelo nosso perdulário cartunista Paulo Caruso, com desenhos feitos em tempo real. Boa noite, ministro. Boa noite. Boa noite a todos. Ministro, qual o tamanho da encrenca que o próximo governo vai encontrar no país? Ricardo, em primeiro lugar, é importante dizer que o próximo governo encontrará uma situação muito melhor do que aquela que nós encontramos há 2 anos e meio atrás. Hoje nós temos uma economia com as contas externas totalmente ajustadas, a inflação consistente com a meta, a inflação baixa, a taxa de juros no menor patamar nominal que todos nós aqui já vimos, uma série de reformas importantes encaminhadas, nem todas foram aprovadas, mas eu acho que hoje existe uma percepção sobre a importância das reformas. Isso é muito importante, isso é um legado desse governo. Agora, é inegável também que existem problemas sérios que precisam ser enfrentados de maneira rápida e urgente pelo novo governo. E o grande problema hoje, o grande desequilíbrio da economia brasileira é, sem dúvida nenhuma, o problema fiscal. Então, esse é o tema central. Eu tenho certeza que nós vamos debater aqui. Isso tem que ser enfrentado. A reforma da Previdência é uma questão que nós não podemos mais adiar enquanto país. Nós temos que enfrentar esse problema. E também, Ricardo, vejo como muito importante enfrentar toda uma agenda de modernização da economia, que é uma agenda de reformas microeconômicas, é uma agenda de produtividade, é uma agenda de reforma do Estado e também uma agenda de atração do investimento privado para que a gente possa retomar o crescimento em bases sustentáveis, que é o que todos nós queremos. Então, vai encontrar um governo numa situação bem melhor, no sentido, porque superamos a maior recessão que nós já passamos na história brasileira, mas com desafios claros que têm que ser enfrentados. Acho que a notícia boa é que o caminho é muito claro para todos nós hoje. A gente sabe o que precisa ser feito. E eu sou muito otimista com o Brasil se nós seguirmos nessa linha das reformas que estão hoje todas prontas para serem votadas, discutidas e aprovadas. Então, existem discussões difíceis, mas o caminho está dado. Eu acho que trilhando esse caminho, nós teremos um futuro bastante promissor para o Brasil. A gente vai começar a nossa rodada de perguntas aqui com o Vinícius e seguir nesse sentido horário, tá bom? Vai lá, Vinícius. Ministro, eu queria falar do futuro, mas o senhor não pode prever, mas eu queria aproveitar a sua experiência para pensar o que vai acontecer. O novo governo pretende fundir ministérios da Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio. Primeira pergunta, essa combinação dá muito trabalho? Isso pode paralisar, gastar energia em coisa boba, ou que não é prioritária, ou isso é alarmismo? Segundo, se não é esse o problema administrativo, politicamente é razoável o ministro ficar com os conflitos da Fazenda, todos os conflitos desse ministério, que tem reforma da Previdência, tem lidar com servidores, lidar com estatais, o orçamento, o comércio exterior, que eles querem fazer abertura, quer dizer, são um monte de brigas políticas sérias. Então, administrativamente, toma tempo, isso vai ser um problema.
E segundo, politicamente é um peso muito grande para carregar, ainda mais com um monte de problema para resolver logo no começo? Vinícius, essa é uma discussão importante. Em primeiro lugar, o Ministério da Fazenda é de uma complexidade extraordinária. Não é um ministério fácil. Tudo passa pelo Ministério da Fazenda, a quantidade de conflitos e de problemas que a gente tem que administrar no Ministério é realmente muito grande com a estrutura que ele já tem hoje. Evidentemente que ao fazer a fusão do planejamento, da Fazenda e da Indústria e Comércio, essa complexidade aumenta ainda mais. O que mais me preocupa são temas, e eu vou citar um que me preocupa muito, que eu acho que é da maior relevância, que eu mencionava ao Ricardo no momento atual, que é da reforma do Estado, da agenda da modernização do Estado, que é uma atividade que hoje está a cargo do Ministério do Planejamento. Então, eu acho que o grande risco, e eu não nego que há complexidade operacional para fazer essa fusão, isso é um desafio adicional que o próximo governo e o próximo ministro terão que enfrentar, mas a minha maior preocupação quando eu vejo uma iniciativa dessa é este tema, que é da maior relevância, que é rever as carreiras de Estado. Nós temos 309 carreiras de servidores públicos, as regras de promoção, as regras de incentivo adequado, as regras para fazer concurso, tudo isso hoje é uma responsabilidade do Ministério da Fazenda e é um tema da maior importância. O que nós não podemos é que essa discussão deixe de ser uma prioridade na nova estrutura. Então, eu acho que o grande desafio são esses outros temas que precisam estar na agenda e espero que continuem, porque são extremamente importantes para o país. Ana. Ministro. Cristina. Desculpe. Foi uma falha. Ministro, como o senhor estava falando, existem várias pautas econômicas aí colocadas e várias já no Congresso, né? Citando algumas aqui, temos sessão onerosa, adiamento do reajuste do funcionalismo, tributação de fundos exclusivos, medidas que inclusive podem ajudar bastante na questão fiscal, cadastro positivo, distratos de contratos imobiliários e a nova lei de recuperação judicial das empresas, para citar, acho que talvez as mais importantes. Quais o senhor considera que dá para aprovar ainda esse ano? O senhor tem sido um ministro bastante negociador, tem ido muito ao Congresso negociar. Dá para aprovar alguma dessas ainda esse ano mesmo? Ok, Cristina, eu só incluiria mais uma na sua lista que eu acho de extrema importância, que é a independência operacional do Banco Central, que também está lá pronta para votar. Eu acho que esse é um tema muito relevante. Eu respondo a sua pergunta da seguinte maneira: depende da prioridade que o próximo governo vai dar, porque se o governo eleito optar por fazer a discussão da Previdência agora, evidentemente que todos os esforços e toda a atenção vai se canalizar na discussão da reforma da Previdência. Então, se isto ocorrer, eu tenho a impressão que os demais temas vão ter mais dificuldade para avançar. Se por alguma avaliação política, que é legítimo e correto, e é necessário fazer essa avaliação, a reforma da Previdência ficar para o próximo ano, aí eu acredito que sim, é importante e possível a gente avançar em algum desses temas. Nós sabemos que não temos muitas semanas de sessão legislativa até o final do ano, mas os projetos estão lá, eles estão prontos para votar e são todos esses projetos de boa qualidade, extremamente importantes para o país. Então, todos esses que você citou poderiam ser aprovados. É evidente que isso depende de uma negociação com o Congresso e tem que passar pela Câmara, alguns têm que fazer Câmara e Senado, outros é só Senado, mas eu acho que há sim a possibilidade de avançar em algum desses temas até o final do ano. André. Trabalharemos para isso, sem dúvida nenhuma. André. Queria continuar na linha de tentar entender o futuro a partir da sua experiência como ministro. A Cristina citou que o senhor tem sido um ministro muito político e o Ministério da Fazenda ele tem um lado muito técnico, quer dizer, obviamente o ministro precisa ser um bom técnico, mas ele precisa ser também um político para conseguir realizar. O seu sucessor tem um estilo que me parece muito diferente do seu, nesse sentido de uma pessoa talvez muito menos política, ao menos é o que está dando a entender a partir do que a gente viu até agora. O senhor diria, pela sua experiência, que o ministro da Fazenda é mais técnico ou mais político? Veja, André, eu me lembro quando eu estava para ser nomeado ministro da Fazenda, aquelas semanas que antecederam a minha nomeação, que tinha muita discussão na imprensa dizendo que eu não seria a pessoa adequada porque eu tenho uma postura muito dura nas negociações e isso não funcionaria com o Congresso. A hora que você senta naquela cadeira, tem o peso
da responsabilidade nos seus ombros e sabe que tudo depende de uma negociação no Congresso, você forçosamente, obrigatoriamente tem que sentar e tem que negociar, tem que entender o outro lado e tem que buscar o diálogo para poder avançar. O Paulo Guedes é um homem extremamente inteligente, uma pessoa de bom senso, muito preparada, vivida, experiente, que eu tenho absoluta convicção que vai também buscar esse caminho, porque tudo o que a gente precisa fazer depende da negociação com o Congresso Nacional. Então, não dá para o ministro da Fazenda ou o presidente da República impor. Precisa sentar, precisa negociar, e eu tenho convicção, tenho certeza que o Paulo, com a sua inteligência, vai saber conduzir essa discussão com o Congresso Nacional, porque essa é parte da função do ministro da Fazenda. A gente tem a questão técnica, evidentemente, precisamos levar o país para a direção correta, e eu tenho convicção que fizemos isso, mas nós precisamos mostrar que estamos na direção correta e negociar e conseguir, através do debate, aprovar as medidas. Então, esse é o único caminho que funciona, é o caminho do diálogo. E o próximo presidente terá que fazer isso, o presidente e o ministro. Ministro, o seu sucessor, Paulo Guedes, disse que pretende simplificar e reduzir impostos, eliminar encargos e impostos sobre a folha de pagamentos para gerar em 2 ou 3 anos 10 milhões de empregos novos. O senhor conhece bem o caixa do governo e a situação fiscal. Tem espaço para reduzir imposto ou a situação das contas públicas nesse momento impede corte de tributos sob o risco de agravar ainda mais o quadro fiscal? Sérgio, essa eu acho que é uma das discussões mais importantes que a gente tem pela frente. Então, de maneira muito objetiva e direta, eu acho que existe um espaço extraordinário para simplificar a estrutura tributária brasileira e melhorar a qualidade da carga tributária e reduzir, sobretudo, os custos de cumprimento de obrigações tributárias, tanto para o setor público como para o setor privado, para os dois lados. Eu não vejo a menor possibilidade de reduzir a carga tributária. Nós temos um desafio fiscal que é muito grande. Como eu disse no início, o problema da economia brasileira hoje é o problema fiscal, é o problema do desequilíbrio fiscal, do déficit primário que a gente vem acumulando ano após ano, do crescimento da dívida bruta. Então, não dá, no meu entendimento, para pensar em redução da carga tributária, mas devemos e podemos, sim, avançar na agenda da simplificação tributária. Eu acho que nós vamos ter tempo para discutir isso no programa, mas eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente deveria enfrentar como país logo após a aprovação da reforma da Previdência. Zé Francisco. Ministro, boa noite. Boa noite. Prazer muito grande poder te ouvir. Nós passamos mais uma vez, e dessa vez acho que de maneira mais dramática, uma campanha e eleições presidenciais sem que houvesse minimamente discussão sobre programa econômico, desculpa o rigor, mas eu acho que é isso mesmo, e de modo que a gente está nessa transição catando informações aqui e ali com muita dificuldade de entender, portanto, de formular qualquer estratégia. Eu avalio que o chamado mercado financeiro, do qual eu não sou porta-voz, embora trabalhe no banco de investimento, ele está, digamos assim, sendo bastante generoso, né, na atual situação, dado esse grau de incerteza sobre o programa econômico, mas principalmente em relação a algumas manifestações que, sinceramente, eu acho que para mim, dão uma confundida no assunto. Principalmente o tema eu não vou dizer Banco Central, mas a questão de câmbio, a questão de, às vezes, se falar em metas de câmbio, além de meta de inflação, de usar reserva para acertar a situação fiscal. Quer dizer, você tem aí um emaranhado de sinais e de falas mesmo, né, verbalizações, que vão numa direção bastante diferente da que vocês implementaram, né? E, obviamente, você pode até pensar, não, isso não é um assunto tão grande, porque o câmbio está comportado, porque a situação está um pouco mais calma, como o senhor bem colocou, mas, vamos dizer, o cenário fiscal não é de simples resolução, como o senhor mesmo sugeriu, de um lado. E, de outro lado, o mundo está mais para passar por uma outra rodada de contração da liquidez, movimento de juros, etc. Quer dizer, a minha preocupação vai por aí.
O que o senhor tem a sugerir? Eu acho que você traz dois pontos que são muito importantes na minha avaliação. O primeiro deles o tripé da política macroeconômica está calcada no sistema de metas de inflação, de câmbio flexível e absoluto compromisso com a disciplina fiscal. Eu acho que qualquer mudança nesse arcabouço de política macroeconômica é um risco muito grande para frente. Então, nós devemos, espero que mantenhamos o sistema de metas, com o câmbio flutuante e o absoluto compromisso com a disciplina fiscal. E aí, o Banco Central independente, por isso que eu fiz a ressalva da questão da independência operacional do Banco Central, é muito importante para que a gente possa passar ao mercado financeiro, à economia, de maneira a todos os agentes econômicos, essa segurança de que as coisas continuarão funcionando desta maneira. Então, a manutenção desse tripé eu acho um ponto central. O segundo tema que você chama a atenção, e eu concordo, eu acho que é extremamente relevante, é que a hora que a gente enxerga o que vai ocorrer com a economia internacional, a tendência é de um cenário mais desafiador daqui para frente, para dizer o mínimo. E a gente tem que reconhecer que o Brasil não conseguiu fazer todas as reformas que nós precisamos fazer no momento de maior crescimento da economia internacional. Então, a gente vai enfrentar, sim, um momento mais desafiador daqui para frente, o que reforça meu ponto inicial da urgência dessas reformas, porque nós precisamos, a perna fraca desse tripé é hoje o fiscal. Então, a gente precisa corrigir esses desequilíbrios para estarmos preparados para enfrentar um momento de maior adversidade no futuro. Evidentemente que qualquer retrocesso no lado monetário e cambial só agrava a situação. Então, eu concordo com as duas preocupações. Ministro, zerar o déficit em um ano, essa ideia, você considera plausível? Veja, Ricardo, nós temos um déficit primário, é importante falar aqui para todos, nós estamos falando da diferença entre as receitas e despesas não financeiras. Então, é só importante frisar que hoje o setor público, o governo federal, o que ele arrecada não é suficiente para pagar as suas despesas correntes e seus investimentos. Não estamos nem falando de pagamento de dívida. Então, esse é o conceito do déficit primário. Nós temos um déficit primário hoje que a lei autoriza um déficit de até 159 bilhões de reais. Do orçamento para o próximo ano cai para 139 bilhões de reais. E para você fazer um ajuste deste tamanho, só para ter uma ideia da dificuldade que nós estamos falando, se você pegar o total da despesa de 2018, autorizada no Orçamento Geral da União, sem juros, só as despesas chamadas primárias, é uma despesa de 1.384 bilhões de reais. Mas desse total, nós só temos poder discricionário sobre um pouco menos de 130 bilhões, na realidade menos do que 130 bilhões. Então, porque o resto é pessoal, é previdência, obrigações legais que nós não temos controle. Então, mesmo numa situação hipotética absolutamente irrealista de você zerar a despesa primária, mesmo assim você continuaria tendo déficit. Então, por isso que depois nós vamos discutir, o teto do gasto é uma coisa extremamente importante, porque ele vai permitir um ajuste gradual, que eu acho que nós ainda temos oportunidade de fazer isso. Então, respondendo à sua pergunta, para você zerar o déficit em um ano, você não consegue fazer isso pelo lado da despesa, você só consegue fazer isso pelo lado da receita. Mas estamos falando de um país que já tem uma carga tributária de 33% do PIB, que é alto para parâmetros de economia semelhantes à brasileira. Nós temos carga no nível de economias desenvolvidas. Então, o ajuste pelo lado da receita trará outros problemas para a economia brasileira, que vai agravar o ponto que o Sérgio mencionou de todas as distorções tributárias que nós já temos. Então, é muito desafiador. Mas, ministro, vamos supor que o senhor ficasse mais um ano, né? Fosse ministro mais um ano, e não fosse aumentar impostos, mas vamos dizer que fosse rever subsídios, desonerações, etc. Seria um aumento de carga, seria um aumento de receita. O senhor faria? O senhor recomendaria o próximo governo? Porque tem desoneração, tem um monte de favor. Aí você pode conseguir algum dinheiro sem grande impacto econômico, talvez. Vinícius, sim, faria. Eu venho falando, toda a equipe, a gente vem falando com muita insistência, chamando a atenção
para esse ponto, que é o crescimento do gasto tributário, que são os benefícios tributários no governo federal. O gasto tributário em 2002 era de 2 pontos do PIB, equivalente a 2% do PIB. Hoje está em 4,5%. A partir de 2010 teve um crescimento muito acelerado desse gasto tributário. É um gasto como qualquer outro, só que ele é feito através de benefícios tributários para setores ou empresas específicos. Com o problema que a avaliação desse gasto tributário não é feita a avaliação do custo-benefício desse gasto. Então, é urgente, tanto pelo lado de políticas públicas como pelo lado da necessidade do ajuste fiscal, de enfrentar essa questão. Então, sim, eu continuaria. E nós continuaria porque já começamos a fazer isso, nós já reduzimos gastos tributários, acho que esse é um caminho extremamente importante, o Brasil precisa enfrentar essa questão, que não é fácil, como tudo que tem que ser feito é difícil, mas o ponto que eu queria destacar, Vinícius, da sua pergunta, é que eu acho que mais importante do que você fazer um ajuste rápido pelo lado da receita em um ano, é você ter uma consistência na política fiscal e manter o teto do gasto, que é o que vai, de fato, enfrentar o problema na sua essência. Porque, de novo, nós não temos problema de receita, nós temos uma receita alta em proporção do PIB. Qual é o nosso problema? O problema é que o gasto público não para de crescer. De 1991 até 2017, o gasto cresceu 6% real ano após ano. Saímos de 14% do PIB, fomos para 20% do PIB de crescimento de despesa pública somente no governo federal. Então, para resolver o problema fiscal, nós temos que enfrentar esta questão, que não é a do gasto tributário, que precisa ser enfrentada, que não é do aumento da receita, mas é do crescimento acelerado da despesa pública. Este é o problema fundamental que nós temos que enfrentar e, mais uma vez, caímos na questão da Previdência. André. Ministro, passada a eleição, a gente percebe, falando com o empresariado, que há um ânimo maior em relação ao desempenho econômico próximo. Qual é, na sua avaliação, a importância desse efeito mais psicológico de formadores de opinião sobre o efeito da economia real e qual que é o limite disso? Quer dizer, o que a tal expectativa pode entregar de prático na economia? André, é extremamente importante, porque a melhora no ambiente de negócios, ele favorece a tomada de decisão para investimentos, você começa a rodar a economia, o consumidor fica mais seguro para fazer o seu consumo, para consumir mais e toda a economia vai funcionando de maneira mais rápida. Evidentemente que só isso não resolve. Este ambiente é importante, ele tem que ser buscado, incentivado, mas você precisa ter consistência atrás disso. Então, por que houve uma melhora no ambiente, nas expectativas hoje? E isso está refletido, não eu que estou falando, está refletido no preço dos ativos. Olha juros futuro, olha a Bolsa, olha câmbio, olha risco Brasil. Então, isso afeta a economia, isso afeta a decisão de investimento, mas para que a gente possa sustentar esses ganhos, essa melhora, nós temos que ter entregas e nós temos que enfrentar os problemas sérios que a economia brasileira ainda tem, sobretudo do lado fiscal. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, isso é importante, isso é extremamente bom, mas tem que ser seguido de ações concretas que levem para a solução dos desequilíbrios que nós estávamos falando. É isso que vai sustentar no tempo a manutenção dessa expectativa positiva com relação ao futuro. Senão a gente volta a uma situação de dúvidas, de incerteza, e aí, evidentemente, isso tem um impacto negativo na economia. É o oposto do que nós estamos vendo agora. Essa boa vontade... André, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo e a gente volta já com a sua pergunta e com o Sérgio. E a gente volta com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Estávamos no meio de uma pergunta do André. Vamos voltar, depois Sérgio e a Cristina. A gente estava falando do efeito das expectativas sobre a economia. O senhor dizia que é muito importante mesmo, esse efeito mais psicológico, mas que isso aí precisaria ser seguido de ações concretas por parte do novo governo. Quanto tempo o senhor diria que dura uma lua de mel antes de
efetivamente ser necessário apresentar resultados mais concretos no Congresso ou em outras áreas? André, veja, eu não quero colocar em meses aqui, tem X meses, senão teremos problema, mas eu acho que a questão fiscal da Previdência é muito urgente. Então, nem que se não se aprovar esse ano, começar a discussão o ano que vem, é preciso mostrar que ela será aprovada. Aí é menos importante do que falar se é no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, mas todos precisam ter a confiança de que ela será aprovada, de que isso será entregue. Eu acho que, eu sempre insisto neste ponto, porque isso é um divisor de águas. Eu acho que, inclusive, a gente vai ter muita dificuldade de começar a debater outros temas que são importantes, como a questão tributária, como a agenda microeconômica, sem ter superado primeiro essa questão da Previdência. E é importante dizer que a Previdência não é só um problema fiscal, é uma correção de desigualdades e de privilégios que nós temos hoje que são inaceitáveis. Então, do ponto de vista de política pública, de distribuição de renda, a gente tem que enfrentar a questão da Previdência. Então, eu acho que se isso estiver bem encaminhado, com um horizonte crível de aprovação e todos confiantes de que o Congresso está junto com o Executivo para aprovar as reformas, a gente terá um período aí de tranquilidade pela frente para poder discutir outros temas importantes. Privatização, reforma microeconômica, reforma do Estado. O que não falta são temas importantes para a gente discutir, mas a questão da Previdência tem que vir na frente, porque sem ela o teto do gasto deixa de ser crível e toda a estratégia de ajuste gradual que nós apresentamos, que ela é boa e nós ainda temos chance de seguir por esse caminho, ela vai por água abaixo se não tiver Previdência. Sérgio. Ministro, a situação fiscal da União é ruim, mas quando a gente olha a situação de alguns estados, é quase de chorar o quadro. Olha o Rio de Janeiro, olha Minas Gerais. O governador eleito do Rio, numa entrevista, Wilson Witzel, disse que o problema do Estado não é de despesa, é de receita. Tudo que o Estado tem de fazer é melhorar o desempenho de sua economia. Em que medida esse tipo de afirmação é preocupante para um Estado que viu suas despesas crescerem com força ao longo do tempo? Sérgio, eu reafirmo o que disse. O problema do setor público brasileiro não é de falta de receita. Não é de falta de receita no governo federal, não é nos governos estaduais e nos governos municipais. O nosso problema é do crescimento da despesa pública. Diversos estados tiveram políticas de pessoal extremamente permissivas, fizeram aumentos reais de gastos com funcionalismo, aumentaram o tamanho da máquina. Nós não aprovamos ainda a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é extremamente importante para os governos estaduais. Então, se você olhar esses estados que têm hoje um comprometimento de despesa de pessoal vis-à-vis de mais de 50% comparado com a receita líquida, evidentemente que existe um problema grave de despesa aqui. Então, a economia vai retomar, se nós fizermos as reformas que nós temos que fazer, isso vai melhorar a arrecadação, isso é bom para as 3 esferas de governo, mas não é isso que vai resolver o problema fiscal brasileiro, nem na União, nem nos estados, nem nos municípios. Isso exige um enfrentamento muito grande da questão da despesa pública e nos estados, particularmente, a minha visão, é fundamental que se faça uma rediscussão da chamada guerra fiscal, porque isso drena recursos dos governos estaduais. Então, hoje nós nem sabemos exatamente quanto o país gasta com os benefícios tributários do ICMS. Então, acho que esse é um ponto muito importante para recuperar a capacidade de arrecadação dos estados. Mas, de novo, sem enfrentar a questão da despesa, você não ajusta contas públicas em nenhuma das 3 esferas de governo. A Cristina, agora, ministra, ele traz. Ministro, da necessidade da reforma da Previdência, parece que há um consenso já hoje na sociedade e é a intenção do novo governo fazer. Agora, na forma como isso deve ser feito, as divergências são grandes. Eu queria saber qual a sua opinião sobre a proposta apresentada pelo ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e pelo economista Paulo Tafner, que, grosso modo, prevê a mudança do sistema atual para o sistema de capitalização. O que o senhor acha dessa proposta? Primeiro, Cristina, só uma correção. Na proposta do Armínio e do Paulo, eles colocam
uma mudança de capitalização que é bastante progressiva, ela começa a ter impacto, salvo engano meu, em 2030, ou seja, é bem lá para frente, e eles enfrentam a questão central que tem que ser enfrentada agora, porque é um erro, e eles não cometeram esse erro, ser bem claro, em colocar a capitalização como solução do problema atual. O problema atual não tem nada a ver com a mudança para a capitalização. A mudança para um sistema de capitalização, ao contrário, ela traz custos adicionais no curto e no médio prazo. Então, o que precisa ser feito é enfrentar as questões que nós enfrentamos e eles também enfrentam na proposta deles, que é a questão da idade mínima, da regra de transição, de ter a mesma regra para o trabalhador do setor público e o trabalhador do setor privado. É inaceitável que o trabalhador do setor público se aposente com um salário médio de R$28 mil em alguns poderes e na média dos trabalhadores do setor privado em torno de R$1.500 ou menos de R$2.000. Então, essas coisas precisam ser enfrentadas. A capitalização, repito, não é a solução para o problema que a gente está enfrentando. O que eles fazem na proposta deles, eles são ainda mais ousados na questão do enfrentamento dos problemas que nós temos hoje, como desvinculação do benefício do salário mínimo, uma regra de transição mais dura. Evidentemente que isso tudo é positivo do ponto de vista das contas públicas. A pergunta que nós temos que fazer é: isso tem viabilidade política no Congresso Nacional? Isso será aceito no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a desvinculação do benefício do salário mínimo? Porque o que nós temos que refletir com muita serenidade é: não adianta querer ir além do que é viável politicamente, porque nós temos uma oportunidade, e aqui não tem nenhum apego à reforma que a gente mandou. Eu estou insistindo nisso porque isso é importante para o país, mas eu acho que aprovar a reforma que está no Congresso hoje já é um passo extraordinário. Depois a gente pode discutir capitalização, que vai ter que ser implementada com uma perspectiva de muito longo prazo, porque nós não temos condições fiscais para absorver o custo no curto e médio prazo. A proposta do Armínio, ela joga essa questão da capitalização lá para frente. E lá para frente ela é uma proposta... Ela é uma eu acho que é uma boa proposta, uma discussão que nós podemos fazer, mas, de novo, a gente precisa ter a clareza de que isto não resolve o problema que nós temos na frente hoje. Toda vez que eu me deparo com um problema grande e complexo, eu quero resolvê-lo, para depois pensar em outros problemas. Então, a capitalização é para pensar para gerações, para quem está entrando no mercado de trabalho hoje e vai se aposentar daqui 30, 35 anos. Este é um problema que a gente tem que enfrentar, mas nós temos um problema de um desequilíbrio, de um déficit previdenciário absurdo que não vai parar de crescer. Se a gente não fizer a reforma, o gasto com previdência vai crescer 8 pontos do PIB nos próximos 20, 30 anos. Ou seja, nós vamos sair de uma carga tributária de 33 para 41. Tenho certeza que a sociedade brasileira não quer isso. Então, esse é o problema que a gente tem que enfrentar agora. Zé Francisco. Ministro, gostei muito da sua serenidade em relação a esse tema, principalmente o que eu acho que eu entendi, que é alguma coisa assim: as tais das reformas de que o Brasil tanto precisa, que a gente está há anos ouvindo, são aquelas que são viáveis e não aquelas que estão na cabeça dos economistas, né? Eu gostei muito de ouvir a sua ênfase nisso. Depois o senhor comenta por que a atual proposta que está no Congresso não passou, tá? Porque, para mim, aqueles eventos de maio simplesmente são uma... Enfim, é um evento que não dá para discutir, não tem como é que se diz, um cenário alternativo para pensar aquilo, né? Mas eu acho que foi muito complicada a condução do processo todo. Eu mesmo me julgo razoavelmente informado e, pelo que foi divulgado pelo governo, eu não entendi, tá? Mas eu acho que o problema não foi só esse, o problema de comunicação. Acho que tem muito disso. O que o Brasil precisa é o que dá para fazer, não é o que a gente gostaria, né? Queria desculpe, foi só um comentário. O André levantou o tema das expectativas. Eu queria pegar uma caroninha nessa discussão de previdência, que eu vejo que é uma questão de médio para longo prazo, ou seja, é muito difícil imaginar qualquer movimento que dê uma folga fiscal nos 3 primeiros anos, a partir da aprovação
de uma eventual reforma, qualquer que seja ela. Tá? Portanto, para mim, a questão de previdência, neste momento do curto prazo, não é tão relevante, a não ser como um sinal. Tá? Agora, é um sinal para o futuro, a gente precisa chegar no futuro. E para chegar no futuro, com o teto de gasto e a economia andando a 1% ao ano, eu acho que vai faltar uma coisa chamada investimento. Você faz uma conta simples do que está lá no investimento, o governo federal, é uma coisa como 22, 23 bilhões de reais em 12 meses. É um número desse tamanho. Só pergunta. Esse número, esse número faz cosquinha na necessidade de investimento e na capacidade de gerar um crescimento na atividade que sinalize realmente, olha, a economia está crescendo, os impostos vão crescer, a arrecadação vai crescer, o emprego vai crescer, etc. Então, é essa ponte que eu não consigo enxergar, porque de tudo que eu vi que vocês fizeram, é uma coisa assim, faz uma limpa, projeta um negócio bonito pela frente, aí quão bonito depende muito de várias coisas, mas o que eu não entendo é de onde é que a economia vai crescer, de onde é que vem a transformação dessa expectativa numa decisão de investir. Eu normalmente concordo com você, dessa vez eu vou discordar. Eu sei. Pelo seguinte, primeiro, a reforma da Previdência, tal como colocada, ela traz impactos de curto prazo. No primeiro ano é pequeno, são 10 bilhões de reais, mas esse número cresce muito rapidamente, para 30 bi, 40 bi, 50, 60. Então, ele vai crescendo ao ano rapidamente. Só para todos terem uma ideia, quando a gente olha o orçamento de 2018, compara com 2019, o crescimento do gasto previdenciário nominal é de 45 bilhões de reais, mais uns 25 bilhões de crescimento de salário do funcionalismo federal. Então, só este crescimento é quase 3 vezes mais o que se está investindo. Então, nós temos que enfrentar esse problema e você retirar 30 bilhões, 40 bilhões no curto prazo do crescimento do gasto previdenciário, ele é extremamente importante. Agora, o que é central para mim aqui? O teto do gasto, ele, independentemente de nessa travessia do curto prazo, ele tem impacto, sim, sobre a capacidade de investimento, ele vai, se acompanhado da reforma da Previdência, ele vai dar aos agentes econômicos a perspectiva de que o Brasil está, de fato, fazendo o seu ajuste fiscal e isso que traz a confiança que o André estava mencionando, que vai ter impacto sobre os investimentos, sobre preço de ativos, sobre o crescimento da economia. Evidentemente, tem toda uma agenda micro que a gente precisa fazer, de redução de custos, tributário, a gente não estou simplificando, evidentemente, o problema previdenciário, mas se o fiscal não tiver arrumado, não tenha ilusão, nós não vamos crescer, nós não vamos manter a inflação baixa, nós não vamos manter a taxa de juros nesse patamar e é aí que não tem investimento mesmo. O investimento, para fazer a diferença, ele virá do setor privado, na minha visão, não virá do setor público. Não é porque a gente investiu 30 ou 35 ou 40 bilhões que a economia vai entrar numa trajetória de crescimento sustentável. O que a gente precisa é ter marco regulatório adequado, confiança e estabilidade de regras para trazer um investimento privado, sobretudo na infraestrutura. Então, privatizações, veja o que nós fizemos nas privatizações das distribuidoras do setor elétrico. O que teve? Redução de preço, redução de tarifa com compromisso de investimento. O consumidor e vai ter uma prestação de serviço de melhor qualidade. Então, o caminho é esse. O caminho é de assegurar a disciplina fiscal que vai manter todos os ganhos que nós tivemos na área macroeconômica, de inflação, de juros e de expectativas, para que a gente possa trazer investimento que será feito pelo setor privado se tiver a continuidade das reformas, da agenda de produtividade e um marco regulatório que dê confiança ao investimento privado. Eu acho que esse é o caminho e não dá para a gente não enfrentar o lado fiscal. Nós esticamos demais a corda. Nós temos um país que tem uma dívida bruta que vai chegar a 82% do PIB, porque ela vai continuar crescendo. Nós temos déficit primário perto de 2% do PIB, carga tributária de 33% do PIB e uma despesa que crescia 6% ao ano.
nós revertemos e com o teto do gasto ela vai começar a cair. Então, essa é a parte ruim da nossa equação. Se não enfrentar, eu acho que não tem solução. Vinícius. Você estava falando de salário mínimo e previdência. Qual seria uma boa regra para o ano que vem? Porque a regra venceu, não sei se as pessoas lembram, era o reajuste pela inflação, mais o PIB de 2 anos antes. O pessoal fala em fazer PIB per capita, média dos últimos 4 anos. Qual seria a regra? Vamos estender de novo o seu ministério para o ano que vem? Qual seria a regra que seria razoável de adotar a partir do ano que vem? Vinícius, essa é uma questão complexa porque ela tem várias dimensões. Então, o Brasil é um país ainda, tem enormes desigualdades, tem demandas extremamente legítimas que estão vinculadas ao gasto público, vários deles estão associados ao salário mínimo, várias despesas estão vinculadas ao salário mínimo. Por outro lado, a gente tem um desequilíbrio fiscal brutal que, se não for enfrentado, a economia não vai crescer, nós não vamos poder enfrentar a questão do desemprego e não sairemos dessa situação. Então, aqui vai ter que ter muito equilíbrio, porque quanto mais você continua, e mais um agravante aqui, como existe a vinculação entre o salário mínimo e a previdência, o reajuste do salário mínimo ele passa a ser condicionante da evolução do déficit previdenciário e de outras despesas públicas vinculadas ao salário mínimo. Então, aqui precisa ter muito bom senso para poder ter uma regra equilibrada. O fato é que o salário mínimo, desde o Plano Real, já teve um aumento real bastante grande, porque ele vem sendo reajustado acima da inflação desde lá do Plano Real. Então, eu não quero dar, essa é uma responsabilidade do próximo governo, essa regra está em vigor. Eu não quero queimar o meu filme para o próximo governo. Mas precisa ter muito equilíbrio nessa escolha. E vai ser possível, né? Pelo que ela tem impacto nas contas públicas na veia, claro. Muito grande. Uhum. Então, e o salário mínimo já está 50% do rendimento médio do trabalho, né? Pois é, mas aqui, de novo, tem um lado meritório do aumento do salário mínimo, isso já foi feito ao longo dos últimos anos. Nós vamos ter que, quem estiver aqui no próximo ano, vai ter que fazer as contas e ver qual é a capacidade que o governo tem, quais são as escolhas, porque aqui tem que se fazer escolha. Então, se vamos gastar mais aqui, tem que ser compensado em outro lugar. O que eu acho que seria um enorme erro é abrir mão do teto. Porque se você abrir mão do teto, você desancorou as expectativas e aí vai ser muito difícil você convencer que fará o ajuste fiscal sem ter um aumento de imposto. Então, assim, simplificando um problema complexo, essa escolha que vai ter que ser feita. Nós vamos seguir no caminho da redução da despesa ou nós vamos pegar o atalho do aumento de imposto num país que tem uma carga de 33% do PIB com todas as distorções do nosso sistema tributário. E mais um ponto muito rápido, Ricardo, que uma coisa é você fazer aumento de imposto para melhorar a situação fiscal, porque nós temos um déficit. A outra é você fazer aumento de imposto para financiar mais gasto. Aí eu acho que é um erro lamentável. Cristina. Ministro, o senhor citou aí a privatização das distribuidoras, né? Lá atrás o senhor tinha mostrado um grande desejo de privatizar a Eletrobras na sua gestão. Isso não foi possível. Eu queria que o senhor fizesse um balanço um pouco desse setor e o que o senhor vai recomendar para a equipe, para a nova equipe, sobre esse assunto. Bom, eu acho que nós tivemos muitos avanços na área do setor elétrico e óleo e gás também. Toda essa parte das políticas relacionadas ao Ministério de Minas e Energia, eu acho que muito se avançou no governo Temer. Na parte do setor elétrico, eu acho que teve uma importante mudança do marco regulatório, que isso está em discussão. Nós encaminhamos a discussão da capitalização da Eletrobras, porque ela é absolutamente necessária, Cristina. A Eletrobras ela é responsável por 1/3 da geração da energia elétrica no Brasil e por 50% da distribuição de energia de alta tensão. Então, não dá para você ter uma política energética, uma discussão sobre política energética séria, sem uma Eletrobras capitalizada. O acionista majoritário, o Tesouro, não tem dinheiro, não tem recurso para colocar na Eletrobras. Então, o caminho
ela precisa ser capitalizada, ela precisa investir, ela precisa ter solidez financeira para fazer os investimentos, precisa de capital. Nós não temos o dinheiro, o caminho que nós colocamos foi uma oferta primária com recursos na empresa que dilui a União e privatiza a Eletrobras. Então, continuo tendo absoluta convicção que este é o caminho correto. Não conseguimos aprovar no Congresso esse ano, mas avançamos na privatização das distribuidoras. Ainda falta a distribuidora do Amazonas e de Alagoas. São as duas que ainda estão pendentes. Então, o caminho, para mim, é esse. E está lá, seguir nesse rumo. Ministro Sérgio aqui. Ministro, a gente parece que faz muito tempo, mas ali no primeiro trimestre do ano, teve um momento de razoável otimismo em relação ao crescimento deste ano. O consenso do mercado do Focus ali no fim de fevereiro, começo de março apontou quase 3%, a Fazenda previa 3%. O que deu tão errado que tanto o setor privado quanto a Fazenda erraram nessa previsão? A greve dos caminhoneiros certamente vai ter um peso aí, mas o juro estava no patamar mais baixo em muito tempo. O que foi? A situação de empresas e famílias era pior do que se pensava, a incerteza eleitoral travou investimentos. O que aconteceu para todo mundo errar tanto? Sérgio, eu sempre, quando eu faço as análises, eu gosto também de olhar os juros futuros nesse período. Então, a gente entrou no ano com o juro futuro estava em torno de 10, o juro de 5 anos. Lá por abril, março, ele caiu para 9, daí começou a subir, antes da greve de caminhoneiro. Por quê? Começou, no meu entendimento, a ter uma percepção de que o cenário externo que o Zé Francisco mencionou estava piorando, que se tinha mais desafios vindo pelo setor externo. A questão do aumento de juros, de normalização da política monetária nos Estados Unidos, a questão da guerra comercial com a China, uma possibilidade de desaceleração do crescimento da economia mundial. Então, isso já começa a afetar mercados por essa época, lá a partir de março, e aí maio vem, no dia 21, greve dos caminhoneiros, aí isso teve um efeito devastador sobre a economia. Foi muito forte, foi de longe o momento, acho que mais difícil que todos nós passamos dentro do governo, foi um negócio realmente muito intenso, todos nós aqui lembramos do que foi aquilo, e apesar da greve ter tido um efeito transitório, se você olha o efeito no produto, efeito na inflação, teve aquele movimento em V, a economia basicamente colapsou nos 30 dias seguintes ao início da greve e depois ela volta muito rápida e retoma. Mas isso teve um efeito nas expectativas muito grande. Mas no primeiro trimestre, quando a gente olha os números, já não foram tão bons, mesmo antes da greve. Né? Isso que eu estou tentando, o primeiro trimestre, ele vem ainda relativamente em linha com essa expectativa de crescimento de 3%. Ao final do primeiro trimestre, antes, portanto, de maio, começa a ter uma percepção de maior dúvidas com relação à economia internacional, e isso afetou as expectativas, e aí veio a greve dos caminhoneiros, que foi uma coisa muito, muito forte mesmo. Então, eu acho que, além disso, também tivemos um processo político aí de eleições que teve os seus momentos de maiores tensões. Então, isso tudo se refletiu no preço dos ativos, como nós vimos, mesmo após a greve dos caminhoneiros. Então, acho que é um pouco a combinação dessas três coisas. André, a gente tem tempo para uma pergunta rápida e uma resposta rápida. A minha é bem pontual. Eu só queria esclarecer um ponto sobre a reforma da Previdência, que o senhor mesmo está dizendo que é super importante daqui para frente. Se eu entendi bem, a sua sugestão seria aprovar a reforma que está lá. E, nesse sentido, seria um erro recomeçar esse processo. É essa mesmo a sua opinião? Veja, André, minha mensagem foi: a reforma que está lá, ela endereça os problemas mais urgentes que a gente tem que enfrentar. Ela já foi aprovada nas comissões da Câmara, ela está apta a ser colocada para a votação na Câmara e seguir para o Senado. Então, você ganha um tempo muito importante seguindo com esta reforma. O que eu acho que precisa ser feito, e cabe agora ao governo eleito. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Estávamos falando sobre Previdência, que é um ponto fundamental. E o senhor diz, pelo menos matéria do Valor hoje, que o senhor ia sugerir ao novo governo prioridades para os primeiros 100 dias.
Então, a gente, com aquele impulso jornalístico, já quer furar o senhor mesmo. Então, queríamos dizer qual, pelo menos, se o senhor adiantar aqui, uma prioridade, ou a número 1, para o próximo governo. A minha número 1 é enfrentar a Previdência, não tenho a menor dúvida. Mas para esses 100 dias... A número 2, na linha das reformas, é a questão da independência operacional do Banco Central, que eu reputo muito importante. O material, Ricardo, que a gente está preparando, veja, voltando à pergunta inicial aí do Vinícius, o Ministério da Fazenda, do Planejamento, qualquer ministério é de uma complexidade extraordinária. Quem não conhece aquilo, chega lá, não entende como funciona, o que tem que fazer, que data eu preciso mandar a LDO, qual é o prazo que eu tenho para fazer ajustes de despesa, decreto de execução orçamentária, que data eu tenho que marcar. Então, 100 dias não dá para fazer muita coisa. 100 dias, a pessoa chega lá, o que a gente está tentando fazer é um pouco de como a máquina funciona, quais são os atos legais que eles precisam publicar. Então, decreto de execução orçamentária e financeira, como é que é esse decreto? Quem publica? Quem manda? Qual é a data? O que tem que ter no decreto? E aí vai, de todas as áreas. Na Receita Federal tem uma complexidade extraordinária, no Tesouro. Então, o material que nós fizemos dos 100 dias não vai lhe dar nenhum furo jornalístico. É mais interno. É mais uma coisa para a pessoa poder chegar lá e ter um tempo de adaptação menos difícil, porque é difícil de qualquer maneira, é muito complexo. Então, esse é o objetivo desse material. Ainda mais com essa fusão, né, que eu acho que o Vinícius quer falar sobre isso mais um pouco, né? Não, achei curioso a fusão... Fusão de ministérios, tantos ministérios juntos. Mas, não era nem sobre isso, eu fiquei curioso, a fusão é complicada, mas... Como fica o Conselho Monetário? Fica, tem o Conselho, que é uma pergunta meio técnica, meio nerd, mas vai ser uma questão. Se você tiver uma fusão dos 3 ministérios, você vai ter uma pessoa só comandando o Planejamento e Fazenda, e o Conselho Monetário Nacional, que formalmente define a meta de inflação, entre outras tantas coisas, o sistema financeiro inteiro, regras e tal, vai ter 2 votos que vão ser uma pessoa só, que seria o ministro Paulo Guedes, e o Banco Central. Vai ter que se resolver esse equilíbrio, vai ter que se reformatar o Conselho Monetário Nacional. E, aliás, o Conselho Monetário Nacional ainda existiria e em que forma, com a independência do Banco Central? A independência do Banco Central é para ele poder executar a política monetária em consistência com a meta de inflação que é definida pelo governo através do Conselho Monetário Nacional, que é um órgão técnico, hoje composto pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Eu não tive a oportunidade de discutir esse tema com o futuro ministro Paulo Guedes, mas a minha visão é de que nós não devemos mudar a cara do Conselho Monetário Nacional. Então, continuaríamos com o ministro da Fazenda, com o presidente do Banco Central e provavelmente, e aí, de novo, Vinícius, cabe a eles apresentarem essa proposta, mas eu traria mais alguma pessoa do Ministério da Fazenda, pode ser o secretário executivo, enfim, o secretário do Tesouro, deixaria essa cara, essa composição mais parecida possível com o que nós temos hoje. Então, eu não mexeria nisso aqui. Evidente que vai ter que fazer alguma adaptação, porque o ministro do Planejamento não existirá mais. Então, alguém tem que exercer essa função, pode ser o secretário executivo. Mas, enfim, eu estou aqui só especulando, eu não tive a oportunidade de conversar com o Paulo Guedes sobre isso. O José Francisco, depois a Cristina, André. A Cristina já colocou o tema de privatização, mas eu queria voltar, porque é mais um assunto que causa muito oba-oba por aí, né, ministro? Vamos lá, todo mundo fala, tem 170 estatais, dá para privatizar tudo, acabar com isso. Vamos fazer uma simulação aqui. Esquece Petrobras, esquece Eletrobras, esquece Banco do Brasil, esquece Caixa Econômica, que nem aberta é. Não estou dizendo para fazer isso ou aquilo, mas esquecendo isso, que eu acho que é muito difícil de acontecer alguma coisa, eu pessoalmente acho que não vai acontecer nada. O que tem de privatização para fazer? Estou falando de ativos, não de direitos de concessão, de exploração, mas ativos. José Francisco, primeiro, toda vez que eu falei de privatização, eu estava pensando na privatização porque ela é importante para o setor. Eletrobras é um exemplo que eu falava isso na época. Nós não estamos propondo
a privatização da Eletrobras para fazer ajuste fiscal. O que ia entrar no fiscal da privatização da Eletrobras eram 12 bilhões de reais. É extremamente bem-vindo, mas não era por isso que nós estávamos privatizando. A gente estava privatizando a Eletrobras porque ela precisa ser capitalizada, porque não dá para ter uma discussão séria sobre política energética no país sem a Eletrobras capitalizada. O Tesouro não tem dinheiro para capitalizar. Então, nós estávamos privatizando porque isso é importante para o bom funcionamento da economia, senão não vamos ter gargalo de falta de energia, não vamos poder crescer. Então, toda vez que nós focamos na discussão de privatização, foi com esse mote, foi de dar mais eficiência, como nós fizemos com as distribuidoras do setor elétrico, ou para capitalizar uma empresa que precisa investir e nós não temos dinheiro para colocar. Então, a nossa discussão de privatização foi neste contexto, que eu acho que é extremamente importante. Nós não vamos resolver o problema fiscal, de novo, com privatização, porque você pode até reduzir a dívida, vende um ativo e reduz a dívida, mas se o desequilíbrio continua, se a gente continua gastando mais do que arrecada, o problema não está resolvido. Então, o problema fiscal, no meu entendimento, tem que ser resolvido com redução de despesa. A privatização, sempre coloquei nesse contexto que eu mencionei. Ministro Cristina, ali do outro lado. Terminou? Era só uma complementação. Quer dizer, não é uma perspectiva fiscal, na sua opinião. Na minha opinião, não. Isso. E as outras N-4 empresas, tem alguma lógica, como a que o senhor colocou, em relação à privatização, a lógica setorial, uma lógica de capitalização? Eu acho que a gente tem que, tudo que for possível, no meu entendimento, de transferir ao setor privado para que possa gerir com mais eficiência, eu acho que é positivo. A gente tem várias experiências bem-sucedidas de privatização, o sistema Telebrás, a Vale... mas do que sobrou? Do que sobrou, as relevantes são essas outras. O que eu acho que do que sobrou, a gente tem que fazer uma avaliação e isso a gente já começou também no governo, do que precisa manter, porque em alguns casos você vai ter que liquidar a empresa, porque ela não tem razão de existir, entendeu? Então essa é uma outra discussão importante que precisa ser feita. Ministra Cristina, agora. Ministro, os economistas estão no momento bastante otimistas em relação ao crescimento do próximo ano. Claro que está embutido aí essa questão das expectativas, a melhora das expectativas com a eleição do novo governo. E, claro, que também essas projeções estão condicionadas a aprovações de reformas macro e microeconômicas. Tem previsões de crescimento de até 4%. Eu queria saber do senhor o seguinte, queria que o senhor considerasse dois cenários. No primeiro caso, no caso das reformas serem feitas, se o senhor concorda com essas estimativas, se o senhor acha que dá para crescer uns 4% já em 2019. E, do outro lado, o que o senhor vislumbra caso essas reformas ou não haja avanços imediatos aí nessa pauta econômica que a gente já está abordando bastante. Tá. Cristina, a primeira é mais fácil de responder. Eu acho que a continuidade das reformas, a Previdência e todo esse conjunto de reformas microeconômicas que a gente apresentou, que em última instância vão permitir reduzir custos, dar maior eficiência à economia brasileira, isso tem um enorme impacto sobre o crescimento potencial da economia. Então, acho sim que é possível você deslocar o crescimento potencial, que hoje deve estar em torno de 2,5%, que é o que a gente cresceu aí nos últimos 20 anos, na média, para algo próximo de 4% se você fizer todas essas reformas. Então, é o que eu falei no início do programa. Eu acho que o Brasil está entrando num caminho que, se a gente seguir na continuidade das reformas, o grande benefício vai ser o potencial de crescimento da economia brasileira se desloca e a gente consegue crescer os 4%. Se esse caminho não for trilhado, aí nós vamos continuar tendo os mesmos problemas que a gente tinha no passado, a gente começou a enfrentar esses temas e eu tenho convicção, nós não vamos crescer de maneira sustentável e no ritmo que todos nós queremos e no ritmo necessário para reduzir o desemprego, que ainda é muito alto, se a gente não enfrentar as reformas. Então, esse é um divisor de águas fundamental para o país. Ministro, queria que o senhor contasse um pouco como é que está sendo a transição para o novo governo, o que está sendo pensado para que o país possa ter uma
digamos, uma passagem de bastão mais tranquila? André, primeiro, enfatizar que nós começamos a discussão de transição antes da definição do resultado da eleição. O presidente do Banco Central, Ilan, e eu, nós chamamos todos os economistas dos principais candidatos para uma conversa. A gente abriu, evidentemente, com base em informações públicas naquele momento, para debater os temas que a gente julgava importantes, as questões que nos preocupavam. Nos colocamos totalmente à disposição, nós dois e as equipes, para tratar com esses economistas, para que a gente pudesse ter um bom debate sobre os problemas da economia brasileira. Então, a gente já preocupado com a transição naquela época. Evidentemente que agora, com o presidente eleito, o governo organizou de uma maneira formal essa equipe de transição, coordenada pelo ministro Padilha, que tem no outro lado o futuro ministro Onyx, que está trabalhando junto com o ministro Padilha, e aí todas as áreas de governo, todos os ministérios fizeram esse trabalho aí da transição dos 100 dias para poder passar para as equipes, e nós vamos ter daqui até o final do ano a oportunidade de entrar no detalhe de todas as informações com as equipes. Então, eu vou me reunir com o Paulo Guedes, evidentemente que ele tem questões de agenda, a gente provavelmente vai ter um primeiro encontro amanhã, onde a gente já começa a trabalhar os temas da transição. Nós estamos totalmente à disposição, todo o time, está aqui a secretária Ana Paula, que vai ter um papel extremamente importante aí nessa interlocução com a nova equipe. Então, do nosso lado, abrir, evidentemente, todos os dados, dar a nossa visão dos problemas. E o que eu acho importante, inclusive, André, um tema que a gente acabou falando menos aqui, eu acho que tem alguns desafios na área tributária muito importantes. E nós temos muita discussão sobre os temas. Então, também quero apresentar ao futuro ministro Paulo Guedes o que é a nossa visão do que pode ser feito na área tributária, em que ordem e em que tempo. Eu já dizendo, eu sou um pouco cético com relação à possibilidade de fazer uma reforma tributária ampla que vai envolver estados, municípios e o governo federal, mas eu acho que a gente pode ir dando passos importantes. Temos uma proposta de reforma do PIS/COFINS, que vou apresentar ao ministro Paulo Guedes, temos uma proposta de reforma do imposto de renda da pessoa jurídica, que nós vamos apresentar ao ministro. Então, isso tudo faz parte da transição. Isso não está no caderno dos 100 dias, mas está na nossa... vamos oferecer isso à próxima equipe. Cabe a eles adotar ou não as propostas. Isso é uma contribuição nossa para a próxima equipe. Mas esse imposto para pessoa jurídica... Desculpe, Vinícius, a gente tem que ir para mais um intervalo. Voltamos com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Só um minutinho, aguarde. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. A gente ia para uma pergunta do Lamute e eu tive que interromper para o intervalo. Lamute, por favor. Ministro, o teto de gastos que limita o crescimento das despesas da União à inflação do ano anterior apanhou muito na campanha eleitoral. Até a culpa pelo incêndio do Museu Nacional, que é vítima desse caso de muitos anos, ficou na conta do teto para alguns analistas, bem antes dele entrar em vigor, né? O senhor é um entusiasta do teto, mas há algumas críticas a ele. Dizem que ele comprime despesa com investimento e na área social. Há quem diga que o governo deveria primeiro ter aprovado a reforma da Previdência e depois o teto. Há quem diga que todo esforço mais difícil ficou para o próximo governo, que até cumprir o teto nesses últimos 2 anos não foi tão complicado. Tem gente que diz que ele é muito longo, que ele vai ter no mínimo 10 anos, e nesse momento a política fiscal não pode levar em conta o ciclo econômico. Como é que o senhor analisa essas críticas? E ele, apesar de ele ter comprado um tempo para o ajuste fiscal, ele também fez um ajuste muito gradual. Como é que o senhor analisa? Bom, vamos começar, Sérgio. Qual é a alternativa a não ter o teto? E lembrando, o ponto de partida é sempre importante. O país tem uma carga tributária de 33% do PIB, uma dívida bruta que vai chegar a 80% e um déficit primário um pouco abaixo de 2% do PIB. Então, é uma situação
extremamente delicada. Então, se vamos falar, olha, o teto, ele permite que a despesa caia de 20% do PIB, que é o que nós encontramos em 2016, para 15% do PIB em 10 anos. 15% do PIB era o patamar de despesa que a gente tinha aí até 2008. Sempre vivemos muito bem com esse tamanho do Estado. Faremos isso num período de 10 anos. Então, a minha pergunta é qual é a alternativa se não for feito isso dessa maneira? Você faz um brutal aumento de imposto para cobrir o déficit primário. Então, pode ser um caminho que eu não acho que é o mais adequado para a economia brasileira. A outra, você está falando, não, eu não quero o teto 10 anos. Quem está falando que o teto é duro, falando, então vou fazer em 20, não vou fazer em 10. Qual é a credibilidade que você vai oferecer, vai dar a um ajuste tão longo? Então, o que eu disse no início, nós ainda temos a chance, ainda o país, de fazer um ajuste gradual. Sem o teto, eu não vejo essa possibilidade. Vamos ser muito franco nisso aqui. Não tem ajuste fiscal sem dor. E a gente tem um desequilíbrio fiscal como eu nunca vi na nossa história. Nós esticamos demais a corda da falta de compromisso com o fiscal. E o ajuste é duro e ele um processo que tem que ser feito ao longo do tempo. Então, o teto vai permitir fazer isso no tempo. Se você, num determinado ano, estoura o teto, a emenda constitucional tem os mecanismos de ajuste. No ano seguinte, você não pode contratar, você não pode dar reajuste salarial, você não pode criar programas novos, você não pode ajustar os benefícios além da inflação. Então, tem uma série de mecanismos de autoajuste para o próprio teto que faz com que a despesa volte a cair. Então, é um negócio de extremo bom senso e acho que é adequado para a nossa situação. Se falou, olha, devia ter aprovado a reforma da Previdência antes. Não existia a menor possibilidade, todos aqui lembram, de aprovar a reforma da Previdência em dezembro de 2016. Essa discussão não estava madura, as pessoas não tinham ainda entendido, o José Francisco falou aqui agora, a reforma. Hoje existe uma compreensão sobre a importância e a necessidade da reforma. Em dezembro de 2016 não existia. Em dezembro de 2016 conseguimos aprovar o teto. Se não tivesse o teto do gasto aprovado, eu tenho convicção que a situação econômica, a expectativa dos agentes seria completamente diferente. Então, o teto trouxe um resultado extremamente positivo na minha avaliação e pode continuar a trazer esse resultado positivo nos próximos anos, desde que a gente faça a lição de casa e enfrente a questão do gasto, que este é o nosso problema. Então, se não tiver o teto, você está me dizendo que vai resolver pelo lado do imposto. E aí estamos falando de um aumento de carga relevante. Não acho que é o melhor caminho. Aqui atrás. Mais uma especulação. Nos últimos dias a gente tem ouvido o governo de transição falar animadamente, às vezes exoticamente, sobre câmbio, reservas, política cambial. Alguém já falou, não sei se sem querer, em meta para câmbio, vender reserva, fazer o diabo. Quer dizer, parece que tem alguma fumaça nesse governo de transição, mas a gente não sabe bem qual é o fogo em relação ao câmbio. Agora, existe alguma possibilidade, na sua opinião, já que o futuro ministro da Economia está tão animado, de a política cambial, que fazer com dólar, reservas, etc., ser compartilhada com o Banco Central, está fora do Banco Central? O senhor acredita nisso? Porque existe uma animação muito grande do futuro Ministério da Economia em relação a reservas e o que fazer delas, que hoje é a atribuição do BC. Sim. Existe alguma possibilidade de isso ser compartilhado, ficar fora da mão do BC? Eu não mudaria algo que está funcionando bem, Vinícius. Então, eu acho que não devemos fazer nenhuma mudança nessa área. Voltando à questão inicial do nosso debate, eu acho que a gente tem que manter o tripé econômico, e o tripé é meta de inflação, câmbio flutuante. Câmbio flutuante significa que o Ministério da Fazenda, o ministro não deveria interferir aqui. Câmbio flutuante e disciplina fiscal. Eu acho que essa receita que dá certo, eu acho que este é o caminho que a gente tem. Para ser mais preciso, nenhuma palavra da economia, do Ministério da Economia ou da Fazenda, o que seja, sobre câmbio, nem que seja política de médio prazo. O assunto seria inteiramente da alçada do BCE, é isso? Veja, eu sempre tratei o tema dessa maneira. Então, nunca dei nenhum palpite sobre juros e câmbio. Câmbio é flutuante. E a taxa de juros é definida pelo Banco Central para atingir os objetivos definidos por nós no Conselho Monetário Nacional. Então, eu cuido do fiscal, o Banco Central cuida da política monetária e cambial. Eu acho que é assim que funciona, para mim, como deveria continuar fazendo.
A questão do custo de carregamento da reserva, então é importante dizer que ao longo desse período o custo não foi negativo, foi positivo, porque tivemos desvalorização cambial nesse período. Então o custo fiscal não existiu. Evidentemente que isso pode mudar, é só o câmbio apreciar que aí tem o câmbio. Mas a questão central do lado fiscal não está aqui, a questão fiscal central está no desequilíbrio primário. E é isso que vai permitir a manutenção da taxa de juros num patamar mais baixo e que vai reduzir o déficit nominal indo adiante. Então, de novo, não dá para fugir da essência do problema. A gente está num momento difícil, problemas complexos que exigem muito foco para saber o que tem que ser feito e em que ordem. Senão a gente se desvia do que é fundamental. André. O Sérgio citou que o teto de gastos apanhou bastante na campanha eleitoral. Ele, um pouco além, diria que o governo Temer, como um todo, apanhou muito na campanha, ficou um pouco órfão aí. Agora terminou a eleição, do que já deu para entender do novo governo, o senhor diria que está mais com cara de ser, o governo Bolsonaro, uma inflexão em relação ao que temos hoje ou um governo de continuidade? André, eu espero que seja a continuidade do que nós fizemos ao longo dos últimos 2 anos e meio, do que foi feito no governo do presidente Temer, porque eu acredito no que foi feito. Estou falando aqui, sobretudo, na área econômica. Eu acho que as reformas precisam ser completadas, essa agenda microeconômica de modernização da economia é absolutamente necessária, a questão da simplificação tributária. Então, tem muita coisa que está claro que nós precisamos fazer, só precisamos executar, precisa ter tempo e apoio e capacidade de negociação com o Congresso Nacional para entregar essa agenda. Então, eu repito o que eu disse no início do programa, eu acho que se nós tivermos a continuidade dessa agenda de reforma, todos nós vamos colher os benefícios disso, porque isso terá um impacto muito grande no potencial de crescimento da economia brasileira, que foi a pergunta da Cristina. Mas você está dizendo o que você gostaria, mas qual é a sua impressão sobre o que já deu a perceber no novo governo? O que eu escuto até agora é um alinhamento muito grande com essa agenda de reformas. E espero que seja esse o caminho a ser seguido daqui para frente. Toda a indicação que eu tenho é que este é o caminho. Cristina. Ministro, o senhor esteve hoje com o governador eleito João Dória. Na saída, o senhor disse que não foi convidado, ele também disse que não foi convidado para o seu governo, né, para o governo dele. Sim. Ele chamou o senhor para pedir algum conselho, alguma dica em relação ao Estado de São Paulo? Se ele convidasse o senhor para participar da equipe, o senhor aceitaria? Primeiro, o governador me chamou para uma conversa sobre a economia brasileira, ele acabou de ser eleito, o governador do principal estado da federação, tem projetos extremamente interessantes para atração de investimento para o Estado de São Paulo, sobretudo investimentos na área de infraestrutura. Então, nós conversamos sobre isso, conversamos sobre a perspectiva da economia brasileira. Ele quis ouvir minha opinião como ministro da Fazenda, como ex-secretário de Fazenda do governo do Estado de São Paulo. Sempre tive um excelente relacionamento com o governador Dória e, evidentemente, quando me convidou para a conversa, de pronto, estava em São Paulo, aceitei para a gente conversar. Então, foi essa a conversa que nós tivemos sobre as expectativas dele para o governo do Estado de São Paulo, sobretudo na área de investimentos, e uma minha visão sobre as perspectivas da economia e de que maneira isso está consistente com os planos do governo do Estado de São Paulo na área econômica. Foi essa a conversa que eu tive, como tenho com vários empresários que têm interesse em discutir as perspectivas da economia brasileira. Ministro José Francisco, fazer uma pergunta rápida. Uma pergunta rápida, vou me conter. Ministro, voltando ao tema de investimentos no sentido econômico, né? O senhor falou com razão que a gente tem que olhar os preços dos ativos, que eles dão os estágios de expectativa de curto prazo, de longo prazo. O problema que eu vejo de ligar essa conversa com a questão de crescimento, e aí com os 4% que tem gente enxergando, eu não consigo enxergar, é o seguinte: o mercado financeiro ele forma esses preços. Tá? Então, o dólar para lá, o juro futuro, não sei o quê, o swap. Mas isso não quer dizer que estejam esses preços assim ou assado, que haverá decisão privada de investir. Você tem uma ociosidade brutal na indústria,
você tem uma ociosidade brutal em lajes comerciais, você tem uma ociosidade brutal no mercado de trabalho, e você tem setores em que é preciso investir, mas que o senhor sabe, né, para fazer o investimento, estou falando de uma coisa nova, né, não estou falando comprar uma empresa que já existe. Tem que preparar o projeto, tem que licitar, tem que fazer, enfrenta demanda judicial aqui e ali. Isto, se começar hoje, talvez no fim do ano que vem, a gente tenha algum desembolso efetivo, alguma alteração no mercado de trabalho, no nível de desemprego por conta de um programa desse. Então, a minha preocupação é o que a gente faz nesse meio tempo. Porque se a gente for ficar esperando que juros baixos realizem investimentos, eu acho que nós vamos ter que esperar bastante. Veja, Zé Francisco, eu vejo hoje um interesse muito grande em Brasil, conversando com empresários estrangeiros em diversos setores que têm dinheiro para vir para o Brasil. Eu acho que tem apetite ao risco, tem vontade de investir no Brasil e em diversos segmentos vê um potencial muito grande na economia brasileira para investir em infraestrutura, para investir em energia renovável, no agronegócio, na própria indústria. Então, eu acho que a capacidade de atrair recursos nós temos. O que nós precisamos é completar esse ambiente de negócio adequado ao investimento. Então, vou pegar um exemplo aqui que você mencionou, da construção civil. A gente tem um projeto que a gente estava discutindo do distrato, que é uma mudança de regra que vai atrair, vai facilitar enormemente o investimento no setor tão importante para gerar emprego como a construção civil, que hoje a gente tem um enorme desequilíbrio nesse marco regulatório. Então, eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente tem que fazer. Nós temos que, setor elétrico, nós tínhamos um modelo de regulação que não privilegiava a formação de preço através do mercado. Isso faz qualquer coisa menos atrair investimento. Mudamos o marco regulatório do setor elétrico. Setor de óleo e gás, que é onde eu vejo um brutal potencial de investimento na economia brasileira, aliás, através do excedente do pré-sal, resolvendo a questão da cessão onerosa com a Petrobras, nós estamos falando de investimentos que podem ser superiores a 100 bilhões de dólares nos próximos anos só no setor de óleo e gás. O que nós fizemos também? Mudou o marco regulatório, enfrentamos a discussão de conteúdo local, tiramos a obrigatoriedade da Petrobras de participar nos leilões, abrimos para as empresas privadas poderem investir e participar. Então, o que nós temos que fazer ao longo do caminho? Nós temos que completar toda essa construção de um arcabouço regulatório que seja estável, que tenha regras claras e propicie a melhora no ambiente de negócio que dê horizonte de investimento para o setor privado e, evidentemente, seguindo o caminho do ajuste fiscal. Então, não é um processo simples, não é uma questão de curto prazo, mas tem que ter rumo, tem que ter direção. Talvez a resposta à sua pergunta, para ser muito honesto e objetivo aqui na resposta, eu não vejo atalhos. Os atalhos que a gente tentou pegar no passado nos trouxeram essa situação de brutal desequilíbrio que nós encontramos em 2015. Então não dá para... eu acho que os atalhos não funcionam. O que funciona é um senso de direção claro, consistente, com reformas em diversos setores da economia. Então são várias pequenas reformas que, quando colocadas em conjunto, têm o potencial de destravar setores e de aumentar a competitividade e eficiência da economia brasileira, que é isso que nos falta. Falta produtividade, falta eficiência, e aí de novo a questão tributária, que é tão importante, que precisa ser enfrentada. Então, este é o caminho. São várias peças que têm que ser movidas ao mesmo tempo na direção certa. Ministro, infelizmente a gente está acabando. Você falou em reforma tributária e falou também que levaria para o ministro do governo eleito uma sugestão de algumas reformas tributárias pontuais, em que tempo ela poderia ser feita. Você pode adiantar para a gente uma delas, só que a gente não tem tempo São mais? Duas que eu sempre menciono, que estão prontas. É a revisão da tributação do PIS/COFINS, que é extremamente importante. É um projeto de simplificação do PIS/COFINS, que eu tenho certeza que será muito bem recebido. E a outra é um tema que me preocupa, é que o mundo inteiro reduziu a tributação
da pessoa jurídica. A média hoje é de 22%. Nós estamos ainda com a alíquota de 34%. A alíquota nominal, a efetiva é um pouco mais baixa. Nós precisamos convergir para o patamar de tributação que tem no resto do mundo, mas não podemos perder a arrecadação. Então, isso tem que ser compensado por tributação de dividendos, a eliminação do juros sobre capital próprio e enfrentando alguns dos benefícios tributários que eu acho que vão ajudar a fechar essa conta. Então, esses são os temas que a gente gostaria de apresentar à nova equipe. Muito obrigado, ministro. Prazer. Estamos chegando ao final de mais desta edição do Roda Viva. Agradeço a participação da Cristina Canas, do Sérgio Lamute, do Vinícius Torres Freire, do André Laós Mendonça de Barros, do José Francisco Gonçalves e do nosso cartunista perdulário Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora, especialmente ao ministro Eduardo Guardia. Boa noite, boa semana e até a próxima segunda-feira.